A jovem e destemida detetive Sarah Miller recebe um convite misterioso para investigar um caso na antiga mansão assombrada, localizada em uma pequena cidade no interior do país. Sarah, que não tem medo do desconhecido, decide aceitar o desafio e parte para a cidadezinha. Assim que chega à mansão, Sarah percebe que há algo de estranho no ar. As paredes estão cheias de mofo e as janelas estão trincadas. Ao explorar o interior da mansão, ela encontra um antigo diário que pertencia a um dos antigos moradores da casa. O diário fala de uma antiga maldição que assombra a mansão há mais de um século. Sarah decide investigar a fundo a história da maldição e descobre que ela está relacionada com o desaparecimento de uma jovem que morava na mansão há muitos anos. Ela decide seguir as pistas deixadas pelo diário e encontra uma série de objetos estranhos que parecem estar relacionados com o desaparecimento da jovem. Enquanto investiga a mansão, Sarah começa a receber ameaças misteriosas. Ela sabe que precisa encontrar respostas antes que seja tarde demais. Ela se depara com uma figura sinistra que parece estar a perseguindo, mas não consegue ver seu rosto. A tensão aumenta e Sarah sabe que precisa agir rápido. Finalmente, Sarah consegue juntar todas as peças do quebra-cabeça e descobre a verdadeira história por trás da maldição. Ela fica chocada ao descobrir que a jovem desaparecida foi assassinada por um dos moradores da mansão. A partir daí, ela precisa lutar para descobrir quem é o assassino e escapar das armadilhas que ele está criando para ela. Sarah inicia uma perigosa caçada pelo assassino, que está determinado a manter o segredo da morte da jovem. Ela se vê em um jogo mortal de gato e rato, onde qualquer passo em falso pode ser fatal. Depois de muita luta, Sarah finalmente descobre a verdadeira identidade do assassino e prepara-se para enfrentá-lo. Mas ele não vai facilitar as coisas, e a detetive se vê em um confronto final para proteger sua própria vida. Sarah inicia uma perigosa caçada pelo assassino, que está determinado a manter o segredo da morte da jovem. Ela se vê em um jogo mortal de gato e rato, onde qualquer passo em falso pode ser fatal. Após o confronto final, Sarah encontra uma pista que a leva a descobrir que o assassino não agiu sozinho. Ela precisa investigar mais a fundo para descobrir quem mais está envolvido e como eles estão conectados com a antiga maldição da mansão assombrada. Capítulo 10 O passado obscuro. Sarah mergulha no passado obscuro da família que morava na mansão há muitos anos e descobre segredos que nunca foram revelados. Ela percebe que a maldição é muito mais antiga do que imaginava e que muitas pessoas já morreram em circunstâncias estranhas naquele lugar. Sarah consegue finalmente desvendar o mistério da mansão assombrada e trazer justiça à família da jovem desaparecida. Ela decide deixar a cidade, mas não sem antes deixar seu nome gravado na história como a detetive que desvendou um dos casos mais assustadores de sua carreira. Com o tempo se esgotando, Sarah corre contra o relógio para desvendar a verdade antes que seja tarde demais. Ela precisa encontrar a última peça do quebra-cabeça para. Depois de muita luta, Sarah finalmente descobre a verdadeira identidade do assassino e prepara-se para enfrentá-lo. Mas ele não vai facilitar as coisas, e a detetive se vê em um confronto final para proteger sua própria vida. Capítulo 8 O desfecho. Sarah consegue finalmente desvendar o mistério da mansão assombrada e trazer justiça à família da jovem desaparecida. Ela decide deixar a cidade, mas não sem antes deixar seu nome gravado na história como a detetive que desvendou um dos casos mais assustadores de sua carreira. Descobrir quem está por trás de tudo e acabar de vez com a maldição da mansão assombrada. Capítulo 12 O resgate. Enquanto investiga a maldição, Sarah descobre que uma pessoa importante para ela foi sequestrada pelo assassino. Ela precisa resgatá-la antes que seja tarde demais, e ao mesmo tempo, continuar a investigação. Capítulo 13 A reviravolta. Sarah se surpreende ao descobrir que o verdadeiro culpado pela maldição e pelos assassinatos é alguém que ela jamais suspeitaria. Ela precisa tomar cuidado, pois agora está lidando com um inimigo muito mais perigoso do que imaginava. Sarah finalmente consegue acabar com a maldição e desvendar todos os mistérios que envolviam a mansão assombrada. Ela retorna para sua casa, cansada mas feliz por ter conseguido justiça para todas as vítimas daquele lugar. Ela sabe que nunca esquecerá essa investigação, que ficará para sempre em sua memória. Sarah recebe uma nova missão, um caso que envolve uma série de assassinatos em outra cidade. Ela sabe que precisa estar preparada, pois nunca sabe o que pode acontecer em uma investigação. Ela parte para a nova cidade, pronta para enfrentar novos desafios. Sarah começa a investigar o novo caso e percebe que há algo muito estranho nele. Ela encontra uma pista que a leva de volta à mansão assombrada e percebe que o novo mistério está de alguma forma relacionado com o antigo caso.
Sarah reencontra um antigo amigo que a ajudou na investigação da mansão assombrada e eles decidem trabalhar juntos no novo caso. Juntos, eles descobrem que há muito. Sarah e seu amigo continuam investigando o novo caso e descobrem algo que muda completamente o rumo da investigação. Eles encontram uma conexão com uma organização criminosa e percebem que estão lidando com algo muito maior do que. Sarah e seu amigo são perseguidos pela organização criminosa e precisam fugir para sobreviver. Eles se escondem em um lugar seguro e planejam seu próximo movimento, sabendo que estão correndo contra o tempo. Sarah descobre que um dos seus aliados é um espião da organização criminosa e se sente traída. Ela precisa lidar com a traição enquanto continua a investigação, sabendo que não pode confiar em ninguém. Sarah e seu amigo finalmente elaboram um plano para enfrentar a organização criminosa. Eles sabem que é arriscado, mas também sabem que é a única forma de acabar com a ameaça e colocar os criminosos atrás das grades. Sarah e seu amigo conseguem capturar os líderes da organização criminosa e levá-los à justiça. Eles sabem que, apesar de terem vencido, ainda há muito trabalho a ser feito para acabar com o crime na cidade. Sarah e seu amigo colocam o plano em ação e atacam a organização criminosa. A batalha é intensa e há momentos em que parece que eles não vão conseguir vencer, mas eles não desistem e acabam triunfando. Sarah e seu amigo encerram a investigação e se despedem. Sarah volta para casa. Sabendo que cumpriu sua missão e que ajudou a tornar a cidade um lugar mais seguro. Ela sabe que, como detetive, sempre haverá novos desafios pela frente, mas está pronta para enfrentá-los. Sarah começa a refletir sobre sua vida pessoal e percebe que tem deixado algumas coisas de lado por causa do trabalho. Ela decide que é hora de encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal e começa a fazer mudanças em sua rotina. Sarah recebe uma nova missão, um caso de desaparecimento que parece estar relacionado com seu passado. Ela sabe que precisa descobrir a verdade e ajudar a vítima, mesmo que isso signifique confrontar seu próprio passado. Sarah reencontra uma pessoa importante de seu passado e percebe que ele pode ser a chave para resolver o caso. Ela precisa lidar com seus sentimentos enquanto trabalha no caso e descobre a verdade por trás do desaparecimento. Sarah começa a investigar o caso de desaparecimento e encontra algumas pistas que parecem levar a lugar nenhum. Ela começa a ficar frustrada, mas sabe que precisa continuar procurando. Sarah descobre uma informação chocante que muda completamente o rumo da investigação. Ela percebe que o caso é muito mais complexo do que imaginava e que há muito mais em jogo do que um simples desaparecimento. Sarah percebe que o suspeito não vai falar e decide seguir um plano B. Ela pede ajuda a um hacker que conhece para conseguir informações do suspeito de uma forma mais discreta. Sarah descobre uma conexão entre o desaparecimento e uma organização criminosa que ela já havia enfrentado no passado. Ela sabe que precisa ser cuidadosa, mas também sabe que não pode deixar a organização continuar impune. Sarah e sua equipe conseguem capturar os membros da organização criminosa e descobrem mais informações sobre o desaparecimento. Ela sabe que ainda há muito a ser feito, mas está um passo mais perto da verdade. Sarah e sua equipe conseguem capturar os membros da organização criminosa e descobrem mais informações sobre o desaparecimento. Ela sabe que ainda há muito a ser feito, mas está um passo mais perto da verdade. Sarah e sua equipe conseguem prender os responsáveis pelo desaparecimento e colocá-los atrás das grades. Ela sabe que, mesmo que tenha cumprido sua missão, ainda há muito trabalho a ser feito para acabar com o crime na cidade. Sarah e sua equipe conseguem prender os responsáveis pelo desaparecimento e colocá-los atrás das grades. Ela sabe que, mesmo que tenha cumprido sua missão, ainda há muito trabalho a ser feito para acabar com o crime na cidade. Sarah recebe uma recompensa por seu trabalho na investigação do caso de desaparecimento. Ela se sente orgulhosa do seu trabalho, mas sabe que ainda há muitos casos para resolver e muitas pessoas para ajudar. Ela está pronta para o próximo desafio.